Fala galera, tudo belezinha com vocês? Bom, o tema do vídeo de hoje é o Impermanent Loss, né? Um nome muito infeliz aí para um conceito muito utilizado aí quando a gente está trabalhando com farm. Cara, ele é tão infeliz que tem gente que fala, cara, posso até perder dinheiro no trade, mas sofrer uma perda impermanente, Deus o livre, né? O cara fala, pô, perda impermanente, Deus me livre, cara. Isso aí deixa para outro, para mim não. Mas eu vou explicar aqui para vocês, usando um exemplozinho aqui que é muito difundido na própria Binance Academy, tá? Que é a comparação do Ethereum com o DAI. Bom, primeiramente, deixa eu abrir aqui minha tela da PancakeSwap. Aqui eu tenho meus par de tokens, né, nas farms, Cake BNB, Shed BNB, enfim, vários desses, cada um com sua valorização e com a sua liquidez. Se você já utilizou farm alguma vez, você já está acostumado com como que funciona o procedimento, né? Se você adiciona Cake, você tem que adicionar a mesma proporção em dólar de BNB, por exemplo. Então não importa quantos cakes você vai depositar, e sim qual o valor em dólar desse cake, tá? Porque o valor do BNB tem que ficar em dólar proporcional. Então a ideia é que você esteja trabalhando sempre com 50% em dólar de cada ativo. É assim que funciona uma pool de liquidez, tá? Então, à medida que as pessoas forem colocando dinheiro ali e os ativos forem valorizando, você pode ser que nesse momento, vamos dar para o nosso exemplo aqui, vamos dizer que essa perna aqui seja o Cake e essa aqui seja o BNB. Pode ser que em algum momento eu tenha o meu Cake valorizou tanto que agora eu tenha 60% mais de dólar, valor em dólar, em Cake do que em BNB, tá? Então o que vai acontecer? Minha pool de liquidez vai começar a ficar desbalanceada, tá? E aí o que os market makers vão fazer? Os market makers automatizados, né? São os robozinhos. Eles vão balancear isso aí. Então eles vão pegar os cakes que tem na pool e vão retirar e vão adicionar BNB. Então, no final das contas, você vai ter menos cake e um pouco mais de BNB, para o valor em dólar ficar equiparado. Então, essas farms aqui, principalmente Cake e BNB, elas são legais porque, pô, se o BNB ele valoriza muito, você vai ficar com um pouco mais de Cake. Se o Cake valoriza muito, você ficar com um pouco mais de BNB. Como são dois tokens legais, interessantes, então, pô, show de bola, né? Você vai sempre ficar com um token melhor do que o outro. Aí você pensa, pô, Rodrigo, mas beleza, até agora não estou perdendo nada, né? Eu estou sempre mantendo minha proporção aqui. Não é bem assim, tá? Porque o que acontece? Você não está sozinho na pool, você tem mais aqui uma galera aqui botando dinheiro na pool, né? Não é bem assim, porque quando a variação ela ocorre para a pool inteira. Então você tem que ver primeiro qual que é a tua participação nessa pool, né? Então vamos pegar um exemplo aqui baseado em números, né? Deixa eu abrir aqui o Excel para mostrar para vocês exatamente como que fica esse impermanent loss, né? Vamos supor que você tem aqui depositado na pool da farm um Ethereum, que aqui só para facilitar o nosso exemplo, a gente está supondo que ele estivesse valendo $100, né? Alguns meses atrás. E o DAI é valendo $100 também. Então você teria um total aqui de $200 depositado na tua farm. Já a pool da farm, ela teria no total 10 Ethereums depositados e 1000 DAIs depositados nessa pool, contendo uma liquidez total de todos os participantes de 10 mil, tá? Sendo sua participação 10% do total dessa pool, beleza? Então foi lá, o mercado bombou e teu Ethereum agora tá valendo $400, né? E o DAI se mantém ainda valendo $100. Se você fosse sacar, nesse momento você teria um lucro aí de $300, né? Excelente. Você não teria nenhuma perda impermanente. Porém não funciona assim, porque quando o mercado ele oscila
muito, os ativos mudam muito a proporção, então você vai ter um processo de arbitragem aí que basicamente é remover e adicionar um dos lados dos tokens para estar equilibrando o preço da pool como um todo, né? Lembra que eu falei no início do vídeo, tem que sempre manter a proporção dos 50%. Então, depois que os ativos valorizaram, a nossa pool sofreu um processo de arbitragem e aí a proporção dela mudou. A quantidade de Ethereum agora é de 5 Ethereums para um total de 2 mil DAIs, para manter ainda a liquidez de 10 mil. Então, no momento de saque, pessoal, como eu possuo 10% de participação dessa pool agora que sofreu alteração, se eu for remover minha liquidez lá, eu vou sacar 0,5 Ethereums e 100 DAIs, que no caso aqui, desculpa, seriam 200 DAIs, né? 200 DAIs, que daria um total de $400, tá? Seria legal, você ganhou dinheiro, só que você ganhou menos do que se você estivesse holdando, tá? Justamente por causa desse processo de arbitragem. Então não é um bicho de 7 cabeças, tá? Porque aqui você está pensando, eu deixei de ganhar porque se eu estivesse rodando eu teria ganho mais. Neste momento. Mas lembra no meu outro vídeo que eu falo a diferença entre staking e farming, de que a farm você ganha a taxa de transação. Então, quanto mais essa farm ela é utilizada, quanto mais é feito trade ali naquele par, mais você vai ganhando a taxa. E isso com o tempo se torna também interessante. Então, aqui não está considerando as taxas, tá? Então, você deixou de ganhar, mas com o tempo, essa perda permanente, ela vai se diminuindo se você considerar a taxa, tá? E é isso, galera. Esse comportamento é o mesmo tanto para subida quanto para descida, tá? Então, assim, se você não quiser entrar na conta mesmo, de ir no papel para ver quanto que é essa tua impermanent loss, pensa assim, sempre que tiver variação muito alta dos tokens, eles vão estar sempre equilibrando os dois lados do token, tá? Então, se você tiver com 2 tokens bons ali, uma hora sobe, aí o outro depois acompanha, e com o tempo você vai acumulando taxa, então é um processo que vale muito a pena, tá? Então, esse nome realmente não faz jus aí ao processo, tá? É um nome bem feliz, que eu mesmo antes de entrar nesse mundo, eu tinha muito receio até entender o que se tratava realmente. Porque todo fórum, todo lugar que você vai para perguntar, o cara vai tentar te explicar e você fica maluco, né, cara? Espero que eu tenha conseguido simplificar aqui para vocês, tá? Em caso vocês precisem de mais informação, esse aqui é o site da Binance, vou deixar o link embaixo, onde você tem inclusive aqui, ó, os dados relacionados a quanto que você teria de perda impermanente em relação ao holding, tá? Você vai ver aqui que, você ter uma perda grande em relação ao holding, você tem que ter uma variação muito grande, tá? De um lado só do token, né? Você pode, a gente está considerando sempre o pior caso aqui, então realmente é um processo que vale a pena, tá? Bom, também lembrando que essa perda impermanente ela só vai se concretizar no momento que você remover a liquidez da farm, né? Então, quanto mais você deixar, mais você vai diminuindo o teu risco, vai acumulando taxa. Então é isso, galera. Não tem muito segredo não, tá? Existem algumas ferramentas que já mostram esse permanent loss automático para você, como o Yield Watch. Eu vou colocar também um link aqui embaixo. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo, tenha sido claro. Se gostaram, dá aquele joinha, compartilha aí com a galera e se inscreve no canal, tá? Valeu, um abraço.